Vamos juntos então? Primeiras imagens da Índia, onde equipes de resgate indianas retiraram mais de 100 corpos do local da queda de um avião da Air India, que levava 242 passageiros, 242 pessoas a bordo ao todo. Você está vendo imagem no momento da queda do avião, um Boeing 7878 Dreamliner, que caiu numa área residencial logo depois da decolagem. Foi em Ahmedabad, no oeste da Índia. O voo tinha como destino Londres, no Reino Unido. Entre os passageiros, havia 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses, 1 canadense, dados da Air India. Ainda não se sabe a causa da queda. Segundo o controle de tráfego aéreo do aeroporto, a tripulação emitiu um chamado de emergência. Esse chamado de emergência é conhecido como Mayday, mas em seguida perdeu o sinal com a torre de comando. A plataforma de monitoramento Flight Radar 24 registrou que o avião perdeu a comunicação logo depois de decolar, a uma altura de cerca de 190 metros em relação ao solo. Ao longo aqui dessa edição, vamos trazer informações, imagens, entrevistas. Comigo no estúdio, Leonardo Sakamoto. Sakamoto, bom dia para você. Infelizmente, um dia triste, né, com essas imagens, com essas informações que a gente está recebendo da Índia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos e todas que acompanham a gente aqui no All News. É lamentável, né? A gente transmite as nossas condolências, né? As famílias dos 242 mortos, né? Que estavam no avião. Não há indício nenhum de sobreviventes, então a gente parte desse pressuposto. 242, né, estão mortos. Mais um acidente aéreo. A gente ainda vamos conversar hoje para tentar entender quais são as responsabilidades, desculpe, quais são as causas, né? Claro que causas vão ter que ser identificadas através de uma investigação longa, mas mais um acidente aéreo de grande proporção que acaba chocando, porque sabemos que o transporte aéreo é o transporte mais seguro que existe em comparação aos outros transportes, a índice de acidentes, índice de letalidade, tudo isso mais. Mas o aumento no número desses casos, né? No Brasil, o ano passado, Diego, a gente tinha toda semana aqui no All News, ou a cada 2 semanas, a gente tinha casos pequenos, médios, grandes, né? Casos que terminavam em morte, casos que terminavam ainda bem, sem vítimas, mas casos de acidentes que acabavam ocorrendo no transporte aéreo, né, do Brasil e do mundo, e isso assusta. E assusta ainda mais num período, eu não estou falando que foi esse caso, até porque, ao que tudo indica, você tinha céu azul, vamos ver a questão mecânica, a questão do componente humano, mas em outros casos do Brasil, né, você tem tido a questão climática interferindo, né, bastante a questão climática, ou seja, a situação de clima extremo e, não pelo clima extremo, e pressões econômicas, porque aí você tem climas extremos acontecendo com mais frequência e proprietários de jatinhos, proprietários de aviões ou mesmo pilotos decidindo ir e voar no momento em que você não tem condições, né? Ou seja, o clima não é o clima por si, mas é uma confluência de fatores. Vamos tentar entender qual foi a confluência de fatores deste caso na Índia que causou essa tragédia. Enquanto a gente vê as imagens, vou rodar aqui algumas informações também, pessoal. As imagens são impressionantes mesmo, né? E aí a correria, no momento em que o avião toca ao solo, é claro, explode ali e depois as pessoas tentam se aproximar. O intuito era socorrer, né, vítimas, mas infelizmente as informações que vão chegando são as piores. O Diretório-Geral de Aviação Civil da Índia afirmou que o voo AI-171 da Air India, que iria de Ahmedabad para Londres, com 242 pessoas a bordo, caiu 5 minutos depois da decolagem. O Boeing 7878 decolou a 1h38 da tarde no horário local, 5h08 da manhã no horário de Brasília. O acidente aconteceu 5 minutos depois, às 13h43 na Índia, 5h13 da manhã pelo horário de Brasília, segundo um comunicado divulgado pela imprensa indiana. Logo depois da decolagem, a tripulação declarou aquele alerta de Mayday, emergência, perdeu contato com a torre, como a gente te falou agora há pouco. O Boeing 7878 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia
aérea. Então, o acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas. A aeronave caiu sobre um hostel, segundo a BBC, um alojamento para estudantes de medicina. Infelizmente, uma área em que viviam pessoas, uma área ali habitada. A Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial, após a queda do avião, a companhia afirmou que está coletando informações. O primeiro-ministro do Reino Unido e o rei Charles foram informados sobre o acidente. Lembrando que o avião tinha como destino o Reino Unido, tinha como destino Londres. Daqui a pouco teremos aqui um perito criminal também para nos ajudar a entender exatamente possíveis causas desse acidente. O avião ficou menos de 5 minutos no ar, foi a informação que eu acabei de trazer para vocês nesse instante. Aí você vê toda a força de segurança que foi mobilizada, e imagens do momento da explosão também, quando a aeronave toca o solo. A gente pode ir rodando as imagens, enquanto também aqui eu faço a descrição dessas imagens que a gente já tem acesso até agora, porque elas não param de chegar, tanto via agências internacionais, também como via redes sociais. As imagens vão chegando. Aí a gente está revendo o momento em que o avião perde altitude e bate nesse alojamento de estudantes de medicina e em outra área também habitada, uma área residencial na Índia. A explosão forte ali, e agora ficam muitas perguntas, porque foram apenas 5 minutos da decolagem até a queda, ou seja, em pouco tempo o avião caiu, e uma aeronave moderna, esse Boeing 787-4, fabricado pela Boeing, é um avião de modelo recente, todo automatizado, ou seja, a maior parte do controle dele não é feito manual, é feito de maneira automática ali com os botões e tal. Então, é algo muito difícil de acontecer, muito raro de acontecer, Sakamoto. Você falou da nacionalidade das vítimas, não? Eu cheguei a citar, mas pode reforçar para a gente. Não, porque segundo a Air India, eram 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense, Há uma discrepância entre o número de pessoas a bordo e o número de pessoas informadas, mas ainda não foi possível, segundo o jornal The Guardian, que está divulgando essa informação, não foi possível reconciliar essa discrepância. E o comissário de polícia de Ahmedabad, onde era o aeroporto, onde aconteceu isso, no noroeste da Índia, disse que aparentemente realmente não há sobreviventes no avião, mas também haveria vítimas em terra, e que pelo menos 30 corpos foram recuperados de um prédio onde o avião caiu. É muito triste. É uma área da Índia próxima ao Paquistão, próxima à cidade de Karachi, que é a maior cidade do Paquistão.